Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos continuar com o tema cultura religiosa, né? E dessa vez o confucionismo. Esse foi o livro que eu usei, o livro Braz, é um livreto, é uma coleção. Esse livro aqui em específico fala sobre o daoísmo ou o taoísmo e o confucionismo. Se você não viu, vai aí na playlist, né, taoísmo, e você vai encontrar o vídeo sobre o taoísmo, que é uma religião chinesa, né? O taoísmo tem mais essa, poderíamos dizer assim, uma conotação religiosa, apesar que se você quer também entender o que é religião, também tem um vídeo aí sobre o que é religião, que é bem complexo em si a definição, né? Mas o confucionismo, nós vamos fazer a sua leitura, ele passou a ser mais visto de forma religiosa a partir da ocidentalização dele, né? Mas vamos entender primeiro o que é o confucionismo, né? Para você que não conhece ou só ouviu falar como filosofia, né? Nas aulas de filosofia, vamos entender o que é o confucionismo, né? Para a gente começar falando sobre o confucionismo, precisamos falar sobre Confúcio, né? De onde vem a ideia de confucionismo. Confúcio, ele viveu em 551 a 479, no caso, antes de Cristo, né? Ele na China, no caso, né? E ele foi contemporâneo de Laozi, né? Que poderíamos dizer que é o pai do taoísmo, né? Ele lá na China, ele vai nascer no estado de Lu, né? E o seu nome em chinês, né? No Ocidente ele é Confúcio, né? Mas na China o nome ele é Confucius, né? Ou Kongfutici, seu, ou Mestre Kung, né? É assim que é conhecido em chinês o nome Confúcio. Confúcio, se nós formos falarmos para explorarmos um pouco a sua vida familiar, né? Ele é originário de uma família classe média, né? Sua mãe era viúva e Confúcio vai viver num ambiente ali de pobreza, né? Ali no período da China feudal, poderíamos dizer assim, da China feudal. Hoje a China imperial, ou poderíamos dizer a China, né, comunista. Hoje a China é um país comunista, né? E nós estamos vendo hoje isso muito claro no tratamento que é dado às pessoas agora que contraem o Covid lá, né? São imagens bem chocantes da opressão comunista chinês. E aí Confúcio, ele vai durante a sua vida, ele vai se mudar muitas vezes, né? Com relação mesmo à sua questão de sobrevivência diante da sua classe social, né? E ele tem que trabalhar muito duro, né, para estar ajudando, né, nas coisas de casa, né, na situação financeira da sua casa. Mas Confúcio, mesmo diante de todas essas dificuldades, ele tem uma profunda admiração pelos estudos, né? E aí ele vai estudar, né? E ali na sua formação, além das matérias, né? Ele aprende música, poesia, né? E ele faz um mergulho nos textos históricos, né? E como também ele vai conhecer de uma forma ampla o conjunto de rituais, né? De rituais chinês, né? E Confúcio quando ele progride, ele se torna professor, né? Ele vai ser um professor. Ele tem a população chinesa tem uma dívida
com ele como professor, né? E ele vai ser professor de diferentes áreas, né? Ganhando assim progressivamente o respeito ali na sua comunidade, né? E Confúcio, ele era visto ali diante do povo como um sábio, né? Um sábio em que o povo confiava, né? E pedia, no caso, auxílio. Aos 30 anos, né? Confúcio já como professor, um professor experiente, né? Ele vai passar a refletir, vai fazer reflexões, né? Daí ele ser um filósofo, né? Ele passa a refletir, né? Sobre a situação, o mundo ali do qual ele vivia, né? E aí podemos questionar a China na época de Confúcio, né? Onde havia muita violência ali impregnada, né? Parece até a sociedade brasileira de hoje. Corrupção, muita corrupção, né? Conflitos, guerras constantes, né? Tem até aqueles filmes antigos, né? da China, onde existem as guerras ali, né? As guerras tribais, né? Dos clãs, né? E a harmonia na China nessa época, ela se encontrava em colapso, né? E aí, para você ver como Confúcio era um homem à frente do seu tempo, né? Confúcio vai identificar qual era o porquê de todos esses problemas ali, né? Violência, corrupção, conflitos, guerra, o porquê disso. E ele vai compreender nas suas reflexões que o problema disso naquela sociedade estava exatamente vinculado à desilusão que a sociedade tinha, né? E ele também compreende que isso muitas vezes era em decorrente do despreparo ali para que as pessoas lidassem com a realidade. E aí vem a questão, mas qual é então o caminho para sair dessa situação? E ele vai compreender, o Confúcio, que esse caminho, ele para que houvesse mudança, o caminho seria, poderíamos dizer assim, a solução seria a educação. E aí Confúcio ele vai dedicar 20 anos da sua vida, né? Onde ele vai perambular por várias regiões do país, né? E ele o que ele vai fazer? Através da educação, que era a ideia dele de mudança, né? Ele vai implementar um projeto, né? Para reformar a cultura, né? Como também a política, né? Depois ele vai retornar, né? Para onde ele nasceu, né? Mas a princípio a preocupação dele era exatamente com o que ele poderia fazer, né? E aí a dedicação dele gira em torno exatamente de trazer uma compreensão diferente através da educação. E aí ele traça um plano, né? Que seria a educação. Ele traça um plano, né? Identificando todos os problemas que a sociedade vivia, né? Ele vai traçar o plano para mudar o destino da nação, né? E ele vai entender o seguinte: o problema começaria porque a sociedade não tinha valores, havia ausência de valores, como também aquela sociedade ela não tinha um senso reflexivo, né? Para pensar de uma forma ética, né? E na compreensão de Confúcio, as pessoas da sua época desconheciam as antigas tradições, né? Que é o que a sociedade hoje, poderíamos dizer assim, ela vem fazendo, né? Ela vem esquecendo o que ficou para trás e propriamente vem colocando de forma ultrapassada os conhecimentos antigos, né? E inclusive os conhecimentos de certa forma religiosos. Daí a ideia de destruir a cultura judaico-cristã. E aí ele vai questionar, né? Diante disso, o que fazer então, né? Aí ele chega à compreensão.
que era preciso que houvesse investimento, né, em uma alternativa que fosse poderosa e eficaz. E aí o que ele entende? A formação humana, a formação das pessoas, né, levaria a essa mudança, né? E aí o que ele vai fazer? Já existia um currículo escolar, um currículo fundamental na China, né? Ele vai expandir esse currículo, né? E como ele vai expandir? Ele vai acrescentar tanto o estudo da história, porque a ideia é que aquela geração desconhecia os seus antepassados, a história do povo, né? E o que a sociedade viveu anteriormente, né? Como também ele vai introduzir, acrescentar a questão da ética. Mas para isso, o que ele vai fazer? Para isso, Confúcio precisava trazer para a mão das pessoas exatamente o que tinha ficado para trás, para a partir do passado mudar o presente. E aí ele vai resgatar, né, alguns livros para tanto estudar a história quanto a ética. E aí ele vai resgatar 5 livros, né? 5 livros, que é o Ying Jing, né? Que é o livro das mutações, né? O Shu Jing, né? Que é o livro das histórias. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre cada um desses livros. O Shi Jing, o livro das poesias. O Li Ji, livro dos ritos ou das recordações culturais, né? O Shu Qiu, que é o livro das primaveras e outonos, e o I Ching, né, que é o tratado da música. Então, para que ele estude, para que ele abordasse a mudança ali, e com o acréscimo que ele fez, ele traz esses livros para fazerem parte da composição acadêmica que levaria as pessoas a uma mudança de mente, a pensarem diferente, né? Com o fim no resultado, né? Que era o resultado que o Confúcio ele esperava, né? A partir da educação das pessoas, a partir do momento que as pessoas tivessem uma educação, né? Elas se comportariam, no caso, de forma apropriada, porque foram condicionadas a isso através desses livros, né? O confucionismo, né, na China, a sua influência na China, né, tem início no século II, né, e vai se estender até o século XX, né, onde foi proclamado a República, né, com a chegada do Partido Comunista ao poder, em 1949. E aí o confucionismo vai passar a ser limitado, assim como o taoísmo, você vai ver no vídeo que eu fiz também, né? Porque exatamente a filosofia de Confúcio ia contra a ideologia do próprio Partido Comunista, né? Que nesse caso aí, essas duas visões de mundo não se completavam, né? Tanto a filosofia confucionista quanto a filosofia do Partido Comunismo, do comunismo propriamente dito, né? E aí nós chegamos ao seguinte: toda religião, toda religião tem os seus símbolos, né? E com o confucionismo não é diferente, né? Apesar que o grande debate que gira em torno é se o confucionismo é ou não uma religião, né? A partir da ocidentalização aqui tem-se a ideia do confucionismo como religião, mas como nós vimos até aqui, não tem meio que esse cunho religioso. No entanto, o confucionismo tem alguns símbolos, inclusive o Tai Chi, né, que usa o símbolo inclusive do taoísmo, o Yin Yang, né, e traz a interpretação do Confúcio para esse símbolo, como também o ideograma da água. Esses são os dois símbolos principais assim, do confucionismo, e se você botar na internet aí o ideograma da água ou o Tai Chi, você vai entender um pouco melhor esses símbolos, ou pelo menos ver as imagens, né? O ideograma da água é exatamente, para o confucionismo, tem a representação do caminho e da fonte, né?
o ideograma da água traz a ideia, a representação do caminho e de como a fonte da vida, né? Aponta tanto para como uma representação do caminho e a fonte da vida, a ideia da fonte da vida, né? No caso do Tai Chi, né? Que no caso é o símbolo do Yin Yang incrementado, né? Que no caso é aplicado o Xing, né? E aí é o que? É exatamente o Tai Chi. Ou nesse caso aqui também o Bagua, né? Que gira em torno da técnica do Feng Shui, né? E que técnica é essa, né? É que em cada lado da figura geométrica indica uma área da vida do indivíduo a ser transformada, né? Daí o conceito de Feng Shui. O sistema filosófico ou religioso, né? É preciso entender dessa forma. Se o confucionismo é um sistema ético, filosófico ou mesmo religioso chinês, né? Como nós vimos, é uma doutrina a partir de uma compreensão de mudança de mundo, que traz exatamente a ideia no conceito religioso, né? A religião ela traz essa ideia de trazer resposta à existência humana, né? E o confucionismo não é diferente, né? Tanto que ele vai prevalecer durante 2.000 anos, né? Somente decaindo com o Partido Comunista, né? Com a chegada do Partido Comunista ao poder, no caso no século XX. A questão é o seguinte: religião ou é uma filosofia, né? Porque no confucionismo não há locais sagrados, podemos dizer assim, para fazer uma análise comparativa. Não tem igreja, né? Não há uma organização ou formas de clérigo. Não se encaixa na ideia das correntes religiosas. Não existe adoração de divindades. Até mesmo a compreensão de vida após a morte também não tem, né? O próprio Confúcio, ele não foi um profeta, né? O que nós entendemos é que Confúcio foi um pensador, um educador, né? Ele se viu como esse guia, e aí se for associar a parte religiosa, sim, um guia espiritual que traz uma mentalidade, uma proposta de vida, né? Para, nesse caso, orientar a vida dos seus seguidores a buscar um caminho de harmonia, né? Devido à compreensão que ele entendeu ali na sua época, né? E aí nós vamos ver o seguinte, vamos ver que o confucionismo, ele tem alguns princípios, né? Por exemplo, o Junshayo, né? Que é o ensinamento dos sábios, né? A ideia do Tao, que também vem o taoísmo também tem essa ideia, daí os dois serem contemporâneos e absorverem ali a religiosidade também da sua época, né? Que no caso o Tao é um caminho superior, no caso que todos os indivíduos buscam em sua vida, um caminho diferente, né? E esse caminho gera, né, o equilíbrio entre uma vida mundana e uma vida espiritual, né? Entre o homem e a natureza. Então, no confucionismo essa é a ideia do Tao, porque no taoísmo também tem uma observação, mas só que um pouco diferente, tanto que os dois acabam se conflitando nas interpretações mais espirituais, né? Confúcio, para alguns, ele é um guia, mas ele guiava através, do caso, dos seus ensinamentos, né? E aí, se nós formos trazer os livros, os que eu citei lá em cima, né? Agora vamos trazer só algumas explicações sobre eles, né? O Anacleto, né? O Lun Yu, né? Onde esse livro reúne os ensinamentos de Confúcio, né?
o Menzi, né, que foi escrito por Mêncio, que é o segundo sábio do confucionismo, né? O I Ching, né, os cinco clássicos, né, que também eu já falei um pouquinho, a gente vai detalhar um pouquinho aqui, né, que cada uma dessas obras fala de um aspecto da vida, né, de acordo com o confucionismo, né. O Xu Xing, por exemplo, fala sobre aborda a questão da política. O Xi Xing, a poesia. O Li Xing, o livro dos ritos, né. O Xu Xiu, a visão histórica, né, chamado no caso dos Anais da Primavera. E o I Ching, né, que é o mais conhecido aqui pra gente no Ocidente, né, que é o livro das mutações, né, conhecido no caso por conter os oráculos chinês, né, e também nesse caso nesse texto que consta a ideia de Yin e Yang, né, como as forças complementares que reagem ao universo, no caso também do taoísmo, né. E aí, de acordo com os ensinamentos de Confúcio, nós tiramos outros ensinamentos, né? Poderíamos dizer a parte prática, né? Que nesse caso aqui, desse ensinamento, por exemplo, nós tiramos as 5 virtudes sociais constantes, né? O Wu Shang. A primeira dela é o Ren, que é benevolência, altruísmo, piedade, empatia. O I, né, que é a noção de justiça e moralidade. O Li, que é as regras de comportamento apropriado, os ritos, a forma de se comportar, né? O Zi, que é a sabedoria da vida prática, no caso aplicando a vida, né? Para que aí possa se haver a habilidade de enfrentar os dilemas existenciais, né? E como também morais. E o Shin, que é a questão, gira em torno da questão da sinceridade, como também da própria autenticidade, né? E também é encontrado a partir dos ensinamentos de Confúcio as 3 qualidades que a pessoa deve ter, né? As qualidades internas, né? Que é o Zong, né? A centralidade do coração, a firmeza de propósito. O Ji, né? Que é a continência, né? O Xiao, que é a fraternidade, no caso, gira em torno da fraternidade familiar, né? E aí nós precisamos entender o seguinte, como é que Confúcio entendia, né, o homem, né? E aí ele entendia da seguinte forma: o homem tem todas as ferramentas para melhorar, no caso, a sua vida, que é tudo através dos ensinamentos que eu já trouxe atrás, né, há pouco, né? Através das suas virtudes, né? Através das virtudes. E nesse caso, isso não aponta a necessidade de um Deus, né? Poderíamos dizer que é um pelagianismo, né? Não havia necessidade, era a partir das virtudes do homem. Não havia necessidade nem de Deus, nem de um ser superior, né? Para que o homem alcançasse e melhorasse a sua vida, né? Mas através das virtudes, né? Isso a aplicação, no caso do confucionismo, serve de base, né? Vem servindo de base para o Ocidente, né? E tem sido muito utilizado em ambientes corporativos, né? No Japão, com relação a propriamente dos tigres asiáticos, né? Se vindo exemplificando para um guia, né? Em negociações, né? E como também o espírito do trabalho, né? A questão da hierarquia. Isso vem da aplicação do estudo do confucionismo, né? Para Confúcio, a educação era tão importante que era a partir da educação que ele compreendia que a sociedade ia melhorar, né? A partir da construção dos ensinos, voltando para trás, ele produziria na vida das pessoas um caráter sólido, né? E aí vem a questão quando nós associamos, né, o confucionismo com uma religião, esse dualismo que existe na compreensão do confucionismo, né, como religião. É que o confucionismo, Confúcio viveu e a China existia
a ideia de religião, então o confucionismo ele herda cultos tradicionais dos chineses, né? E aí, a partir daí vai se desenvolver, como acontece no Brasil e no mundo, né? O sincretismo, né? Oriental, o conceito de Tao, por exemplo, né? Que é a fonte da vida, o caminho da harmonia, né? Mas, no entanto, o Tao é uma ideia do taoísmo, que era um contemporâneo, mas o confucionismo traz como a fonte da vida, o caminho para harmonizar. E como era que harmonizava? A partir das ideias dos ancestrais, né? O culto mesmo aos ancestrais e a piedade filial, né? Que é entendida a partir da representação da obediência, ou também como também a reverência aos membros mais velhos da família, né? O respeito, a hierarquia. Dentro do confucionismo, poderíamos dizer que os rituais mais importantes são relacionados à família, né? Casamento, né? Trazendo a ideia da formação de uma nova família. Os funerais, né? Que passava a ser uma reverência aos ancestrais. O Feng Shui, que eu já falei há pouco, né? Que é a questão da ideia, que é a ideia da técnica partindo da construção e arrumação da casa, né? E aí de acordo com a energia vital da terra, né? E bem popular no Ocidente, né? Que se contrata uma pessoa específica para fazer a harmonização da casa, porque aí nesse caso aí vai produzir a energia, a partir da energia vital da terra vai harmonizar a casa. Então assim, nos vídeos seguintes a gente vai abordar mais o confucionismo e vai partir nesse diálogo mais religioso, né? Agora somente uma apresentação, um panorama do confucionismo, só para a gente compreender mais ou menos, né? A ideia do que é o confucionismo, um panorama do confucionismo. Para frente aí a gente vai analisar partes por parte, né? De forma mais específica, para que aí o que acontece? A partir daí a gente entender melhor a religião. Primeiro vamos entender o que é, né? Se vamos continuar entendendo como uma filosofia ou como uma religião, a partir da análise, né, da fenomenologia da religião, da compreensão de como se dá o entendimento do confucionismo para os seus adeptos, hoje devido ao Partido Comunista mais limitado, mas como se deu e a partir dos dados históricos e dos textos acadêmicos que nós temos à mão para estudarmos um pouco o confucionismo. Estudar a China não é algo tão simples, né? Estudar bem o passado da China, o desenvolvimento da China, não é algo bem onde nós podemos ter tudo de uma forma, compreender de uma forma tão simples assim. Mas são dados assim bem complexos que a gente tem que analisar por partes. E aí, a partir da compreensão dessas partes, a gente vai formando a mentalidade e o entendimento chinês, e no caso dessas duas religiões que é abordado nesse livreto, já fiz o videozinho do taoísmo e agora estou finalizando o confucionismo. Então é a partir daí que a gente vai entendendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para apoiar, né? Motivar também, né? Deixa aí o seu like, faz aí um comentário e compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a compreender o confucionismo, não somente o confucionismo, mas as outras religiões. Já falei sobre o budismo, taoísmo, né? Já falei sobre o espiritismo, candomblé, umbanda, tudo tá aí no canal, nas playlists específicas, né? Que eu estou tentando formular logo todas as religiões, para depois ir trabalhando parte por parte de cada uma delas. Mas aí tá tudo aí à sua disposição para que você possa compreender e aprender mais sobre as religiões e as culturas religiosas e entender melhor o outro, né? Entender o que o outro pensa melhor, sem fazer um pré-julgamento, sem entender todo o contexto histórico, todo o contexto religioso que cada religião em si própria traz, com o intuito da promoção do bem. Você vê que o Confúcio, a intenção dele
era promover uma mudança na sociedade, mas através da virtude, produzindo nas pessoas uma mente restaurada, uma mente diferente, um pensamento diferente, e não é diferente com as outras religiões. Então, que você possa aproveitar os conteúdos e enriquecer mais o seu conhecimento com relação à cultura religiosa. Até o próximo vídeo.